Olá pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai conversar a respeito de um grupo muito importante para a natureza e para os seres humanos. É o grupo que apresenta maior diversidade de animais, né? Corresponde aos artrópodes. Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais sobre eles. Olha só, os artrópodes, pelo seu nome, né? Eles apresentam apêndices articulados, olha só. É a principal característica e é o que dá nome ao grupo, tá? Ó, apêndices articulados. O que quer dizer isso? Que alguns seus membros, eles servem para desempenhar diferentes funções. Então, por exemplo, as pernas para locomoção, outros apêndices são voltados para inoculação de veneno ou de peçonha, outros apêndices são voltados para captura de presas, né, relacionadas então com a alimentação, outros com a percepção ambiental, enfim. Como é um grupo muito grande, cheio de espécies diferentes, os seus apêndices, né, foram articulados e adaptados a esses diferentes ambientes. Correto? Esse é um grupo, então, importante. Isso é uma característica, então, importante para esse grupo. A outra característica importante para esse grupo é o seguinte: eles apresentam um esqueleto do lado de fora do corpo. Olha só, isso mesmo. O esqueleto dele fica externo, é chamado, então, de exoesqueleto, tá? Então, aqui, ó, exoesqueleto. Tá? Esse exoesqueleto é feito por um polissacarídeo chamado quitina, junto com proteínas, que mantém a sua musculatura bem unida aos seus órgãos, tá? E aí ele vai ser importante para os insetos eles serem protegidos contra atrito, contra pancada, tá? E contra desidratação. Lá atrás, em termos evolutivos, né, 500 milhões de anos atrás aproximadamente, os artrópodes tiveram uma expansão muito grande no planeta, né, teve condições adequadas para eles expandirem no planeta, e isso foi possível justamente com a presença desse exoesqueleto quitinoso, quer dizer, que é feito de quitina. Ó, vou colocar aqui, ó, quitinoso, ok? Certo? Então esse esqueleto é importantíssimo, certo? Em determinado momento do desenvolvimento desses animais, eles vão aumentando de tamanho, eles vão crescendo, mas o esqueleto, como ele é duro, ele é rígido, impede o crescimento. Então os artrópodes, eles têm que retirar essa carapaça, retirar esse exoesqueleto para poder crescer um pouco, depois eles começam a produzir um novo exoesqueleto, tá bom? Essa troca da carapaça, essa troca do esqueleto deles é chamado de ecdise, ó. Ecdise, ok? Corresponde então à muda deles, a troca do exoesqueleto, perfeito? São duas características importantíssimas para você entender sobre os artrópodes, certinho? Outra característica é a seguinte: como eles são animais segmentados, não só os apêndices deles são segmentados, mas o próprio corpo, parte do corpo dele é segmentada, alguns deles apresentam o corpo dividido em regiões, que permitiu aquela evolução desses animais, a especialização de cada região. Então, por exemplo, a cabeça vai ficar mais voltada para os órgãos sensoriais, por exemplo, para direcionar para onde que vai se deslocar, se está claro, se está escuro, se tem predador, se não tem, tá? Movimento no solo, se tem, se não tem. Então essa região anterior é onde está concentrada a maior parte dos órgãos sensoriais. O tórax e o abdômen, eles vão ficar relacionados com outras funções, né? Por exemplo, com o deslocamento, com as gônadas, isso aí vai ficar na região mais abdominal, enfim. A estrutura dos artrópodes varia de acordo com os grupos que são encontrados aqui, tá? Mas são estruturas voltadas para realizar funções específicas, ok? No caso, alguns artrópodes têm o corpo dividido em cabeça,
cabeça, tórax e abdômen. Ok? Cabeça, tórax e abdômen. Alguns outros tiveram uma fusão da cabeça e do tórax, formando uma região que é chamada de cefalotórax. Cefalotórax. Tá? E o abdômen manteve-se separado. Abdômen. Ok? Outros grupos tiveram outras fusões, que no caso é o tórax com o abdômen. E aí, no caso, ele vai ter uma cabeça e o tórax fundido com o abdômen é chamado de tronco. Cabeça e tronco. Ok? Entendeu? Cefalotórax é a fusão da cabeça com o tórax. Tronco é a fusão do tórax com o abdômen. Então, alguns animais vão ter a cabeça, o tórax e o abdômen separadinhos. Vou dar exemplo para você. Insetos. Os insetos. Cabeça, tórax e abdômen. Tá? Cefalotórax e abdômen são outros grupos que mantêm o corpo com essa divisão, tá? Com essa estruturação. No caso, olha só, os crustáceos e os quelicerados. Crustáceos e quelicerados, tá bom? Já já a gente vai falar desses grupos aqui. Não estressa não. Ó, cabeça e tronco. Quem tem cabeça e tronco? Olha só, exemplo de grupos que apresentam cabeça e tronco. Os diplópodes e os quilópodes. Professor, mas esses nomes são muito difíceis, como é que eu vou guardar isso? É simples, aperta o pause e escreve, tá? É só isso. Você lê, fala, escreve, estuda que você aprende. Não é do dia para a noite, é gradual, tá? O aprendizado é gradual, ele leva tempo. A gente vem conversando muito sobre isso no nosso canal, né? Vamos para cá. Então a gente tem artrópodes com o corpo dividido com essas disposições diferentes, tá? Sabendo disso, eu quero que você me diga não, né? Eu quero que você escreva aí, ou pense, né? Que grupo pertence esse artrópode representado aqui. Vamos ver, olha só. As colorações são diferentes, são partes do corpo diferentes. Então, ó, eu separei para você a cabeça aqui em branquinho, tá? O tórax está representado em azul e o abdômen está representado aqui embaixo, ó, representado com a letra A agora aqui de abdômen, ó, essa parte aqui. Então, o corpo desse artrópode tem cabeça, tórax, abdômen. Olha lá, cabeça, tórax, abdômen. Então, ele é um inseto. No caso, é o gafanhoto. Certinho? É um inseto que tem os apêndices articulados. Olha só, as articulações, ó. Articulação aqui, aqui, tá? Os apêndices são articulados. Olha as articulações, ó. Ok? Ó, permitir o movimento desses órgãos, né? Em diferentes sentidos, como o cotovelo, como o ombro, tá? Eles vão conseguir mexer. Isso vai ajudar no deslocamento, da captura de presas, tá? Na fuga de predadores, ok? Joia. Então vamos lá, prosseguindo. Como é uma grande variedade de animais, o tipo de alimentação deles também varia muito, tá? Então alguns dos animais artrópodes são carnívoros, outros são herbívoros, outros são onívoros e tem também aqueles que são parasitas, tá? Então eles têm uma diversidade muito grande de alimentação, ok? A reprodução deles também é bem variada, porque olha o que acontece, ó, na reprodução
Reprodução também é muito variada. Alguns desses animais são dioicos, ou seja, possuem sexos separados. Alguns são machos, outros são fêmeas. Ok? Então, a maior parte dos artrópodes é dioica. Tá? Ó, são dioicos. Ok? Esses artrópodes, quando ocorre a fecundação, então, a fecundação interna, né? Uma vez que a maioria deles é terrestre, a fecundação é interna, não tem como os gametos ficarem no ambiente, como ocorreria na água, por exemplo, né? Para existir uma fecundação externa. Então, a fecundação interna, ela gera uma larva que pode se desenvolver diretamente no adulto ou pode passar por estágios e se transformar num adulto bem diferente do que era originalmente. Tá? Então, esse desenvolvimento, quando ocorre direto, né, é classificado como desenvolvimento direto, ou seja, o filhotinho ele é muito parecido com o adulto. Agora, quando passa por estágios de desenvolvimento, aí isso é chamado de desenvolvimento indireto, ok? Entendeu? Esse desenvolvimento indireto é justamente a metamorfose. Você está acostumado a ouvir falar aí no caso das borboletas, por exemplo, né? Que enfiam no casulo, né? Crescem no casulo, sofrem metamorfose para mudar, né? Vamos escrever aqui então, olha lá. Desenvolvimento pode ser direto ou pode ser indireto. Ok? No caso do desenvolvimento indireto, é justamente a metamorfose. Certo? Essa grande variedade de animais, né, tem que ser classificado de uma maneira bem adequada. Então, essa classificação antigamente era feita com base na forma deles, né? E agora, à medida que o tempo vai passando, vai sendo feita através de análise de DNA. Tá? Aqui a gente ainda tem uma classificação feita pela forma deles. Então, eles são agrupados em crustáceos, quelicerados e unirrâmios. Tá? Sendo que os unirrâmios possuem subgrupos diferentes. Vou falar um pouquinho de cada um. Olha só, os crustáceos são marinhos, né? Então tem ali caranguejo, siris, lagostas, tá bom? Tambaquis, são animais marinhos. Eles apresentam 5 pares de patas, 2 pares de antenas, certo? E a respiração deles é branquial, ok? Os quelicerados têm as quelíceras, que são apêndices modificados para poder agarrar o alimento, para poder agarrar a presa, para poder inocular veneno, ok? Tem quelíceras, tem pedipalpos, tá? Que são justamente esses apêndices articulados, só que especializados em algumas funções, certinho? Quelicerados, por exemplo, tem as aranhas, os escorpiões, os ácaros, certo? São quelicerados, tá? Os unirrâmios têm apêndices que lembravam, quando fizeram a classificação deles, né, apresentavam uma aparência de remos, tá? Então, unirrâmios referente a esse aspecto, tá joia? Os insetos são os principais, tá? Os insetos são os principais, o maior grupo é o que tem maior variedade de espécies. Então, os artrópodes, dentre os animais, são os que têm maior diversidade, e dentro dos artrópodes, os que são mais variados são os insetos, ok? Os insetos, eles apresentam 3 pares de patas e 1 par de antenas, tá joia? Os diplópodes apresentam 2 pares de patas por segmento, tá? Mas não tem antena. Ao contrário dos quilópodes, que apresentam 1 par de patas por segmento, tá? Mas apresentam antena e apresentam ainda apêndices para inocular o veneno na presa. Certinho? Ok? São muitos dados, né? Por isso que você tem que estudar com calma para poder aprender essa matéria. Certo? Vai apertando pause, vai fazendo suas anotações, né? Tá bom? Vamos continuar com a história. Olha só. Esses animais têm grande importância para os seres humanos, né? Por exemplo, algumas populações se alimentam de insetos, né? Então, eles são importantes para a alimentação humana. Outros alimentam
de produtos dos insetos. Então, por exemplo, o mel, o própolis, são produzidos a partir da abelha, né? Que é um inseto, correto? Então, eles são importantes para a alimentação. Eles são importantes também para o cultivo, para plantações. O Brasil é um país que tem uma agroindústria muito forte, né? E a polinização dessas flores, né, para gerar toda essa produtividade, depende de insetos, né? Por exemplo, as abelhas são os principais polinizadores. Tem alguns cientistas que consideram as abelhas os seres vivos mais importantes do planeta. Eles dizem que se elas forem extintas, acaba a vida no planeta. Pensa bem. E ninguém dá importância para elas. Não é poucos são aqueles que dão importância para elas. Olha só, além disso, ou apesar disso, alguns insetos se alimentam de plantações. Então, os gafanhotos, por exemplo, eles podem ser pragas, né? Então, tem uma importância econômica também envolvida com os artrópodes, né? No caso, os insetos. Ok? Em contrapartida, né? Então, existem aqueles insetos que se alimentam de outros insetos, eles são predadores. Então, um predador que é parasita pode ser predado, destruído por um outro inseto, né? Sabe a joaninha? Aquela bonitinha joaninha, ela é predadora de parasitas, de pulgões, né? Que são insetos que parasitam plantas, ok? Outros insetos também podem parasitar vertebrados, podem parasitar os seres humanos, por exemplo. Sabe o cravo? Espremer um cravinho. Então, o cravo tem um bicho lá dentro do cravo, é um inseto, tá? Desculpa, é um artrópode que está lá, ok? É um artrópode que está lá, o cravo, certo? Entendido? Joia? Muito bom, show de bola, são muitos nomes, presta atenção nesses nomes, escreve para você guardar melhor, ok? Tem que escrever para guardar, senão não guarda não. Vai para a sua memória de trabalho e esquece, você tem que ir para a memória definitiva, tá? Para isso tem que escrever, tem que anotar bastante. Tá joia? No próximo vídeo a gente se encontra e vamos falar mais assuntos interessantes. Vamos evoluindo aos pouquinhos, vamos te capacitando aos pouquinhos, vai aprendendo lentamente, mas não deixe de aprender não. Tamo junto nessa. Valeu, tchau, tchau, aquele abraço.